E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR para fazer um review de Trains and Stations. Esse jogo lançado pelo WizKids, jogo do Eric Lang. Então vamos lá, vamos falar sobre o jogo. É um jogo de trem, é mais um jogo de trem apenas? Não, é um jogo bacana, é um jogo divertido. São partidas rápidas aí de 30 minutos, 45 minutos, depende do andar da partida. Ganha quem fizer mais pontos de vitória, 3 a 5 jogadores. Então como é que funciona o jogo? O jogo você tem que fazer pontos de vitória, né? Como eu disse, tem que fazer pontos de vitória. É um jogo de dados. É um dice game. Então qual que é o lance? O lance é completar os caminhos de uma cidade a outra com os dados. No início do jogo, cada jogador vai ter 3 pontos de vitória. Cada jogador vai pegar 3 cartas de pontos de vitória. Vai pegar 3 Power Cards, que são as cartas de objetivos. E também no meio das cartas de objetivos tem algumas cartas que eu vou explicar mais à frente. São cartas que você pode trocar no turno de Upgrade Speculation, né? Na hora que estiver trocando as cartas aqui, você vai poder trocar 2 bens quando fizer o upgrade, mas eu vou explicar isso mais à frente. Então, cada jogador vai começar com 3 Power Cards, vai pegar 3 Power Cards, vai escolher 2 entre essas 3 e vai descartar uma. Durante o jogo a gente vai estar fechando o caminho de uma cidade a outra com os dados. Vou explicar isso também. E os objetivos eles são exatamente isso. Você tem que fechar uma cidade a outra e no momento que você fechar essa cidade ou que outras pessoas fecharem, o objetivo não precisa necessariamente você fechar, mas também outros jogadores podem fechar. Você vai virar aquela carta para no final você ganhar aqueles pontos que a carta diz. Nesse caso aqui são 5 pontos. Nesse outro caso também são 5, mas tem cartas que dão pontos diferentes. 7 pontos, 6 pontos, depende do objetivo. Então beleza, você escolhe as duas e mantém elas fechadas. Quando descarta uma, você escolhe 2, descarta uma e mantém elas fechadas para até o momento que você ou usar, no caso desses bens, que você vai estar usando depois eu vou explicar, ou completar o objetivo ou os objetivos. Então vamos lá, a primeira ação possível é você jogar seus 5 dados. São 5 dados por turno. Então você vai jogar os 5 dados e você pode rerolar os dados. Uma outra coisa. Cada jogador começa com 3 moedas também. Eu falei que cada jogador começa com 3 pontos de vitória. Escolhe 3 cartas, descarta uma e começa com 2 e 3 moedas. Então no caso de você quiser rerolar algum dos dados ou todos os dados, você paga uma moeda. Se quiser rerolar de novo, paga mais uma moeda. Enquanto tiver moeda, você pode rerolar os dados. Acabou a moeda, não pode mais rerolar. Cada um dos lados são o seguinte: moeda. No final da rolagem, se você tiver moedas, você pode pegar 2 moedas para cada resultado, né, de moeda, mas no máximo 5 por turno. Você pode pegar 5 moedas no máximo por turno. Então não vale a pena você ter mais do que 3 dados, tirar 3 resultados de moeda. O hotel, para cada 3 hotéis, para cada 3 prédios, né, que são o hotel, mina e rancho. Então, hotel, mina, que é o carrinho, e rancho, que é o boi aqui. Então, se você tirar 3 resultados iguais, você pode de prédios, né, 3 hotéis, 3 minas ou 3 ranchos, você pode colocar uma miniatura em uma das cidades, qualquer uma. Então vamos dizer que você tirou 3 ranchos, então você vai pegar o rancho lá e colocar o rancho
em uma das cidades. Só que cada cidade tem um limite de prédios. Então, o que vai delimitar a cada cidade, a quantidade, são esses pontos azuis. Então, aqui tem 3 pontos azuis, pode ser no máximo 3 prédios. Aqui tem 2 pontos azuis, 2 prédios. E o limite para cada turno é o seguinte: você vai colocar uma, mas não pode colocar 2. Nenhum jogador pode colocar 2, enquanto todas as cidades não tiverem um prédio. Todas as cidades têm um prédio, começa a colocar o segundo. Qualquer um dos 3, pode ser rancho, pode ser hotel, pode ser mina. Misturados, não tem problema. Todas as cidades têm um prédio, então pode ir para o segundo. Colocou o segundo, tem que esperar todas as cidades terem 2 para depois colocar o terceiro. Então, todas as cidades tiverem 1, coloca o segundo. Todas as cidades tiverem 2, coloca o terceiro. Então assim funciona a colocação de prédios. Então beleza, você vai jogar os dados, tirou moeda, compra 2 moedas para cada resultado de moeda, 3 hotéis, 1 hotel, 3 minas, 1 mina, 3 ranchos, 1 rancho. O resultado do trem você vai colocar onde você quiser, adjacente à cidade ou adjacente a um dado de algum jogador, seu ou de outro jogador, vou explicar mais detalhadamente, e o Locked Train, que é, né, o trem com um círculo. 3 trem, você pode tirar um resultado com trem com círculo, você pode tirar 2 resultados com trem com círculo, Locked Train. Tem um cadeado, um símbolozinho no cadeado, um desenhozinho no cadeado embaixo. Mas você não pode tirar 3. Se você tirar 3, você perde 3 pontos de vitória. Você tem que devolver os pontos de vitória pro deck de pontos de vitória. Mas esses trens você pode colocar no tabuleiro. O que você não pode é rerolar esses dados com o Locked Train. Então tirou 3, perde 3 pontos de vitória. Então o ideal é você tentar rolar sem tirar. Olha lá, tirou mais 1. Então você não vai rerolar esse resultado aqui. Então o ideal é que você use esse resultado. Pode arriscar. Beleza, se você tirar um terceiro resultado, você vai perder 3 pontos de vitória. Mas enfim, vamos dizer que isso aqui é o resultado. Então eu tenho 4 trens e um hotel. Eu vou colocar os 4 trens. Lá, vou olhar meus objetivos e tudo mais. Vou colocar do jeito que eu achar melhor aqui no jogo. Vamos dizer que o meu objetivo é de New Orleans para San Antonio. Então o jogador não vai saber se é para San Antonio, se é para Los Angeles ou se é para Billings. Então beleza, eu vou ficar assim. Só que esse dado aqui eu quero guardar para a próxima rodada, porque eu quero tentar fazer um hotel na próxima rodada. Então eu posso guardar. Você pode guardar quantos dados você quiser para uma rodada seguinte. Então nesse caso eu guardei 1. E aí passa pro próximo jogador. Ele vai jogar os 5 dados dele e vai tentar. Tiro 2, ele vai tentar fechar aqui. Vamos dizer, como eu disse, você pode colocar adjacente, ele pode colocar em outra cidade também, não tem problema. Ou você pode colocar adjacente a um dado do seu oponente. Vamos dizer que ele colocou aqui. Fechou um caminho, né? Fechou tá. Nesse caso aqui ele vai guardar os 3 resultados aqui. Ele tirou um hotel, uma mina e um rancho. Então ele vai guardar os 3, ele decidiu guardar os 3 para a próxima rodada. Ou ele pode guardar um e voltar os outros dados para o total de dados dele. Ou ele pode guardar os 3 ou 2, tanto faz. Ou voltar os 3 para os dados dele, para jogar na próxima rodada. Então aqui no caso, fechou. Todos os jogadores que têm dados
de uma cidade a outra aqui, que fecharam o caminho, vão ganhar um ponto de vitória para cada cidade. Aqui no caso, o jogador abóbora ia ganhar 2 e o jogador azul ia ganhar 2. Só que o jogador com maior número de dados em cada cidade ligada uma à outra vai ganhar os bônus das cidades. No caso aqui, Los Angeles ganha 2 pontos de vitória, San Antônio ganha um dado extra, você ganha um dado branco, tem os dados, esses dados brancos são os dados extras que você vai ter para jogar além dos 5, ou caso seus dados estejam no tabuleiro, você vai colocar eles no lugar, mas eles não contam na hora de contar o total de uma cidade a outra de dados, o total de dados de uma cidade a outra, os dados brancos não contam, os dados de bônus não contam para o total de dados da sua cor. Então você vai jogar na hora que você quiser, no turno que você quiser. Mas, então é isso. Aqui no caso, Los Angeles ganha 2 pontos de vitória, San Antônio, Detroit, Nova York ganha um dado bônus, New Orleans ganha 1 ponto, Billings ganha 1 ponto, Boston não ganha nada, 0, e Seattle e Miami você compra uma carta, um Power Card, né? Você compra uma Power Card e bota fechado em cima das suas outras cartas, das suas outras Power Cards. Quando fecha uma cidade, todos os dados voltam pro pool do jogador. Os dados ficam na mesa enquanto não tem nenhuma cidade ligada. Aqui no caso vai ficar aqui, esse vai ficar aqui e por aí vai. Vão ligando, vai ligando uma cidade a outra e à medida que for ligando, os dados voltam pro pool. E as cartas de bens você compra quando você liga uma cidade a outra e tem prédios naquelas cidades. Por exemplo, vamos dizer que eu liguei Seattle a Los Angeles. Nesse caso aqui, cada um vai ganhar 2 pontos, o amarelo tem dado naquele caminho, então ele vai ganhar 2 pontos, e o azul vai ganhar 2 pontos. Como o azul tem mais dados, vai ganhar mais 2 pontos de vitória e uma Power Card. E além disso, ele vai tirar puxar uma carta de bem do prédio que ele tiver em cada uma daquelas cidades. Se ele tiver uma mina e um rancho, ele vai puxar uma carta de trabalhador para cada hotel, vai tirar um gado para cada rancho e um carvão para cada mina que ele tiver. Acabou as cartas de gado, de trabalhadores e de minas, rola o upgrade. E aí que entra aquelas cartas que eu falei. No exato momento que rola o upgrade, você pode dar 2 cartas de bens que você tem do primeiro nível para naquele momento pegar um do nível que acabou de entrar, do segundo nível que acabou de entrar. Então, é para isso que servem essas cartas de Power Cards com dois bens. Mas você pode guardar para a pontuação final também, no caso aqui ele dá 10 pontos, né? Então se você não quiser usar ela para fazer o upgrade, você pode comprar no final, você pode usar para a pontuação final também. Então como é que rola o upgrade aqui? Tem a iconografia aqui embaixo. Para o rancho, você pode fazer o upgrade tanto para comida quanto para ouro. Quando acabar as cartas de gado. Acabou as cartas de trabalhadores, você pode fazer tanto para comida e prata, quanto para ouro. E o de carvão você não pode fazer para comida. O de carvão só pode fazer para prata ou para ouro. O rancho aqui você não pode fazer prata. O hotel pode ser qualquer um dos 3.
e a mina só pode ser prata ou ouro, o upgrade, né? Então a ordem é a seguinte, a ordem de ação é a seguinte. Primeiro, vai usar os dados salvos da rodada passada, da rodada anterior, e esses dados contam para os 5 dados da rolagem. Então, vamos dizer, se salvou 2 dados, você vai rolar 3 dados. Salvou um dado, você vai rolar 4 dados. Salvou 4 dados, vai rolar um dado. Vai pegar os dados bônus que você ganhou nos turnos passados para completar os 5 dados, caso os seus dados da sua cor estejam no tabuleiro. E aí você vai jogar os dados. Jogar os 5 dados ou mais, caso você tenha 5 dados da sua cor e queira jogar os seus dados bônus, você pode jogar, não tem problema. Mas da sua cor o limite são 5. Você vai jogar os 5 dados, você pode rerolar também, né? Você vai jogar e pode rerolar o número que você quiser de dados. Cada rerolagem é uma moeda, você paga uma moeda para cada rerolagem de dados, não importando quantos números de dados são, que se você está rerolando. No máximo 3 Locked Train, então tirou 3 Locked Train, você perde 3 pontos de vitória e imediatamente acaba as suas rerolagens e vai para a fase seguinte. Você vai resolver os resultados, né? Vai colocar os trens, os resultados de trem, tanto o Locked Train quanto os trens sem os símbolos no dado, onde você quiser, né? Lembrando que é adjacente às cidades ou adjacente a dados, tanto o seu quanto dos outros jogadores. 3 resultados iguais, você pode colocar um prédio daquele resultado, né? Mina, rancho ou hotel. Então você vai colocar com limite, né, em cada cidade. Tem cidade que pode 3, tem cidade que pode 2. Lembrando aquilo que eu falei, né, que todas as cidades têm que ter 1, depois todas as cidades têm que ter 2 para colocar o 3. Né? Toda cidade tem que ter 1 para colocar mais 1, toda cidade tem que ter 2 para colocar mais 1 novamente para ter 3. O dado com resultado de moeda, você vai pegar 2 moedas e com no máximo com um limite de 5 por turno, 5 moedas por turno, e salvar os dados que você quiser. Essas são as ações. Após resolver os dados, nessa fase aí você resolver todos os dados, você vai ter a fase de delivery. Cada jogador vai ganhar os pontos de vitória pelas cidades que conseguiram ligar e ganhar os bônus de cada cidade por maioria de dados. Então vai resolver essa parte aí de entrega, né? Quando você liga uma cidade a outra, é como se tivesse resolvido a entrega né? Tivesse efetuado a entrega de uma cidade a outra. Vai coletar as cidades ligadas, vão ser coletadas os bens, né, dos prédios que estão nessa cidade, de cada jogador, né, que são essas cartas. As missões completadas, né, vai virar e deixar elas viradas para mostrar que você completou, para no final do jogo aqueles pontos ali somarem os seus pontos de vitória. E por último, a sua fase é a fase de upgrade, onde quando acabam as cartas de bens, você fazer o upgrade por essas cartas, como eu expliquei aqui embaixo. Só que tem uma coisa, se acabar as duas cartas no mesmo turno, vamos dizer que acabou no meu turno dois bens, do rancho e do hotel. Eu tenho que escolher um dos dois para fazer o upgrade. É um upgrade por turno. Então, não posso fazer os dois no mesmo turno. Faço de um, depois no outro turno o outro jogador vai fazer o upgrade do outro bem. Então é isso, o jogo vai rolando, acabou todas essas ações, né? Você vai passar para outro jogador. E ele vai fazer as ações e vai voltar para você. Então, o jogo acaba quando acabam os pontos de vitória. Acabou os pontos de vitória, vai terminar o turno, né? O primeiro jogador
vai ficar com um chapéuzinho, com um cap, vamos dizer, eu sou o primeiro jogador, então ele vai girar até chegar em mim. Chegou no jogador antes de mim, acabou o jogo, porque tem que ser um número igual de turnos. E aí a gente vai contar os pontos de vitória, que são os pontos dos bens, mais os pontos de vitória dos objetivos, né? As moedas não valem pontos, não adianta você ficar juntando moeda que não vai valer pontos de vitória no final. Então o que vai valer são os bens e os pontos de vitória que você tiver, os bens e os pontos de vitória dos objetivos e das cartas, né, de bens que vem com pontuação dos Power Cards. Então, mas a pontuação de bens, ela funciona da seguinte forma, quem tem a maioria. Então quem tem a maioria de gado vai ganhar 6 pontos, quem tem a maioria de trabalhadores vai ganhar 4 pontos, quem tiver a maioria de carvão vai ganhar 6 pontos, quem tiver a maioria de prata vai ganhar 7 pontos, de comida 7 pontos e de ouro 9 pontos. E é isso. Jogo bacana, jogo bem divertido, jogo rápido. Tem uma variante para cada jogador. Para 3 jogadores, remove 5 pontos de vitória, começa com 60 pontos de vitória. Com 4 jogadores, começa com 70 pontos de vitória. E com 5 jogadores é o total de 80 pontos, né? Tem todos os pontos de vitória. E tem uma variante, como eu disse, tem uma variante para 2 jogadores, que funciona muito bem. Não entendi por que o Eric Lang não colocou essa variante nas regras. Eu peguei essa variante no Board Game Geek. E funciona muito bem. Como é que é o esquema? Você vai sortear 3 das cidades costeiras, só não pode ser Nova York, todas as outras podem ser. São 3 dessas cidades, não vão funcionar no jogo, durante o jogo. Entre essas 8 cidades, você vai sortear 3 para elas não fazerem parte. Eu tenho feito o seguinte, tenho pego um dado de outra cor, que eu não estou jogando, e colocado o Locked Train na interseção. Por exemplo, vamos dizer que eu sorteei Santo Antônio, Seattle e Boston. Então, faria isso aqui. Nas interseções, para mostrar que aquelas cidades estão fechadas, eu coloco um dado de Locked Train de outra cor que não tá em jogo. Então essas cidades não estão participando dessa partida. Tirar 2 cartas de bens de cada, em vez de 10, porque cada deckzinho de bens tem 10 cartas. Então começar com 8, com todas elas, todos os bens, e tirar todos os objetivos que tem essas cidades, né? Por exemplo, vamos dizer que é Seattle, Boston e Miami. Então você vai olhar aqui, ó, Seattle, Santo Antônio, vai tirar essa carta. Seattle, Santo Antônio, vai tirar essa carta. Seattle, New Orleans, vai tirar essa carta. Miami a Boston. Então você vai tirar todas as cartas que tem que tem os objetivos dessas cidades. Tirou todas, embaralha o restante, coloca no bolo. Tira 2 de cada e começa com 50. Então é 80 para 5 jogadores, 70 pontos de vitória para 4 jogadores, 60 pontos de vitória para 3 e 50 pontos para 2. É só isso a mudança, o resto é tudo igual, mesmo tanto de dados. Começa o setup é igualzinho, 3 moedas, 3 pontos de vitória para cada um. O que rola é só isso aqui, você vai escolher 3 cidades para tirar, para cortar da partida, tirar 2 cartas de bens de cada bem, 50 pontos de vitória, e vai tirar todas as cartas de objetivo que contém essas cidades que você tirou do jogo, que você sorteou, que você escolheu, tanto faz. E rola muito bem, o jogo
tá aqui de 3 a 5 jogadores, mas poderia ser se o Eric Lang tivesse feito essa variante no jogo, poderia ser de 2 a 5. É um jogo de 2 a 5, né? Isso aqui é igualzinho você faz no Bloody Rage, por exemplo, que também é dele. Então você vai sortear lá e vai tirar um número de cidades para cada número de jogadores. Então é a mesma coisa. Só que aqui você vai ser sempre, e só rola para 2 jogadores. Sempre você vai tirar 3 cidades. Sempre você vai escolher 3 cidades. Lembrando que não pode nunca ser Nova York. Não pode ser Nova York porque ela está no meio da cidade. Tem que ser as cidades costeiras. Menos Nova York. Então é isso, galera. Jogo bacana, jogo legal. Mais um jogo muito bom aí do Eric Lang. Recomendo fortemente. Jogo muito legal, muito simples, bem rápido. É um jogo que não dá para comparar. Eu vi no Board Game Geek algumas pessoas tentando comparar com Ticket to Ride ou Russian Railroads. Não dá para comparar. Russian Railroads é muito complexo se for comparar com esse jogo, por exemplo. Então não dá para comparar. Então é isso. Jogo bacana, jogo divertido, jogo com partidas rápidas, fácil de explicar, bem levinho, então jogo que vale a pena ter na coleção. É isso aí, galera. Beleza? Valeu a quem assistiu e até o próximo vídeo.